Bíblia nesta noite, Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler os versículos 14 e 15. Doze, 14 e 15. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente por que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A recomendação da palavra de Deus é seguir a paz com todos. Paz é um estado sem conflitos. Como manter a paz em meio a relacionamentos interpessoais? Relacionamento pessoal é muito complicado, aonde tem o ser humano, e é por isso que as pessoas hoje estão voltando-se para os animais. Mas não conheço ninguém assim. Eles não querem ter a habilidade de relacionar com pessoas e ficam lá, meu filhinho, e chora e sofre por causa de um cachorro, por causa de um pássaro, por causa de peixe, e aí vai. Mas a Bíblia está mandando que nós devemos seguir a paz com todos, indistintamente. Lá no capítulo 12 de Romanos, 12, ou Tessalonicenses 5, fala assim: se depender de vós, a 12, se depender de vós, tende paz com todos. Porque muitas vezes você tem paz e alguém não tem com você. Mas nós, como cristãos, temos que ter paz com todos. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Capítulo 12 de Romanos? 18. 12 e 18. Então ele está pedindo um esforço nosso para ter paz. Quando nós olhamos a paz, lá no capítulo 14 de João, versículo 27, quando Jesus ele expressa assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. A paz é a paz de Cristo. Capítulo 2, versículo 14 de Efésios, Paulo diz que a paz é Jesus. Então, a pessoa que tem Jesus tem que ter paz. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Então, Ele quem? Jesus. Então, Jesus é a nossa paz. Então, quem tem Jesus, ele tem que ter paz com as pessoas. Esse é o caminho. Crente de cara virada com outro, está faltando Jesus na vida dele. E de vez em quando antigamente, né, na escola, na igreja, não tem todo de mal. Aqui ninguém. Então, a Bíblia está dizendo que nós temos que seguir a paz com todos. Colossenses 3 e 15 diz que ela é o árbitro, ela é o sinalizador se nós estamos ou não no caminho. Se você perdeu a paz, vai atrás para encontrá-la, porque ela é o árbitro. Se você está certo, você tem paz. Se você está errado, você vai ter perturbação. Então tenha paz com todos. E ele diz também: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas pessoas, eles não levam a sério a Bíblia. O que é santificação?
palavra santificação vem da palavra santo. Santo no grego é separação. A Bíblia está dizendo: se eu não for separado do mundo, eu posso não ver a Deus. Lá no capítulo 4, versículo 3 de 1 Tessalonicenses, Paulo começa assim: esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Então eu preciso primar por esses fundamentos. O que a Paulo está dizendo? O escritor está dizendo: quem não tem isso não vai ver o Senhor. 4 e 3. Estou sendo rápido? É mesmo? Vou aqui para cá. Tá? Então a expressão 4 e 3 diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A santificação, nós já falamos aqui algumas vezes, é um processo instantâneo e um processo contínuo. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Paulo ele fala com a igreja de Corinto, que era uma igreja como as igrejas hoje são, problemática. Lá tinha contenda, lá tinha divisão, lá tinha briga, lá tinha fornicação, tinha tudo. Mas ele fala assim: aos santificados, chamados para ser santos. Então ele está dizendo uma posição. Quando eu aceito Jesus, o ladrão da cruz, por que ele foi morar com o Senhor? Porque a hora que ele creu, ele se torna santo. Uma posição em Cristo. Eu não tenho mérito, o mérito é de Jesus. Jesus disse para o ladrão: hoje estará comigo. Só que Paulo diz o seguinte: eu sou santo, mas eu fui chamado para ser santo. E é na santidade que eu trabalho as minhas questões, que hoje se chama isso de cura interior. Nada mais é do que santificação. Porque você tem que se reconhecer qual é o seu problema. E cada vez que eu me aproximo de Deus, a luz de Cristo inunda a minha vida e me mostra o que eu devo estar abandonando. E esse caminho ao longo da estrada me leva ao aperfeiçoamento. É aquilo que está em Filipenses 1:6. Aquele que chamou, também, Filipenses 1:6. Aquele que chamou aperfeiçoará cada um de nós até o dia de Cristo. Então é a vida toda. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Crente que para no caminho, ele está fora do projeto de Deus. Todo dia. Quanto crente novo ele é aquele que gosta de dar cabeçada na parede, esfola a cabeça, mas isso faz parte do tratamento. A velhice vai chegando, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai deixando de dar trombada e vai. O bom seria que todos nós entendêssemos o projeto de Deus para nós, para a nossa vida de santidade. Então, quanto mais eu me conheço em Deus, vou me santificando, mais paz eu adquiro diante de Deus, quer dizer, para com Deus. Tem um versículo, capítulo 6, versículo 17 de 1 Coríntios, que diz o seguinte: aquele que se une ao Senhor se torna com ele um só espírito. À medida que eu vou me aproximando de Deus em santidade, eu vou me refletindo mais de Jesus. É na santidade. Aquilo que está em Gálatas 2:20, Paulo diz: não mais vivo eu,
Mas Cristo, a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Havia uma fusão, Ele e Jesus. Isso é santidade. Mas e como nós estamos no momento da graça, né? Porque nós ainda erramos, pastor, né? Nós lutamos para não errar. Aí como que casa esse processo? Eu vejo alguns lances. Veja, Deus, quando criou o primeiro homem, Ele criou bom ou com algum defeito? Ele criou o homem perfeito. Eclesiastes 7:29 diz que Deus criou o homem reto. Quando veio o pecado, detonou o homem. Por que Jesus veio? Para nos restaurar ao Éden. E eu vejo a dificuldade. Eu me pontuo, eu fico olhando para mim. Por que nós ainda não estamos nessa condição de perfeição completa? O problema é nosso, porque a obra foi completa. Jesus veio para restaurar. Se você olhar capítulo 4, versículo 22 a 24 de Efésios, fala que nós somos uma criação em Cristo Jesus. Leia aí. Efésios 4, 22 a 24. Porque quanto ao trato passado, Despojeis do velho tira homem, a velha que carcaça. se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira Justiça procedente da verdade. Quem tem uma Bíblia NVI aí? A sua NVI não, né? Não, a minha é corrigida. Quanto à antiga maneira de viver, essa é fostes King James. instruídos a vos despirdes do velho homem, Do velho homem, que passado. se corrompe por desejos enganosos, A gente continua. a 23 e 24. serdes renovados no vosso modo de raciocinar, Exatamente, começa com a mente. e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Veja provenientes o da que a verdade. Bíblia está dizendo. Para ser semelhante a Deus. A obra de Cristo na cruz proporciona isso. Nós que somos de dura serviço. Tudo que você quiser depender da cruz e aproximar de Jesus, você vai aperfeiçoar, você vai ser como Ele. Esse é o propósito. Mas eu já ouvi vários pastores falando que assim, santo é só Jesus, o homem não é santo. Então eu acho que acaba usando essa desculpa, que não é assim que a Bíblia fala, sede santos, pois Porque eu sou santo. Aí usa essa desculpa para continuar errando. Eu sou humano. Para continuar errando e achando que nunca vai ser santo. Nunca vai ser santo. Não é assim. Eu conheço Tá? pessoas. Por que Jesus é o nosso exemplo? Se Jesus ele veio na condição de Deus, ele pode ser exemplo de alguém caído como nós? Eu não sou Deus. Eu fui manchado pelo pecado, eu estava lá no lixão. Jesus veio na mesma condição. Leia nessa Bíblia sua. Romanos 8 e 13. 8 e 3. NVI. Essa dela é King James. King James, pode ser isso. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Veja, em semelhança do homem pecador. E eu sempre olho o seguinte: Adão ele teve uma estrutura perfeita criada por Deus. Jesus teve uma estrutura humana como eu. Você está entendendo? Está na Bíblia. Só que nessa estrutura frágil como nós somos, Jesus venceu o pecado na própria carne.
e nos deixou o exemplo para que nós seguíssemos a Ele. Condenou o pecado Na carne. Tá? Então Jesus não fez nada sendo Deus, Ele fez sendo homem, na mesma condição nossa. Então Ele mostra que há um caminho a seguir, e é possível seguir. Agora, se você começar a olhar a vida de Jesus, a partir do capítulo 3, e versículo 21, lá de Lucas, capítulo 4 de Lucas, até a saída, ele sai da água, ele ora, quando ele é batizado por João. Na hora que ele ora, a Bíblia diz que os céus se abrem, e o Espírito Santo desce sobre ele em pomba, e Deus ecoa, dizendo: este é meu filho amado. E a Bíblia diz, cheio do Espírito, o Espírito pega Jesus e leva para o deserto, para ser tentado. Ao versículo 14, depois da tentação, Jesus vem cheio do Espírito e entra na sinagoga. Então ele tinha o que nós podemos ter também, o Espírito Santo. Estão dizendo, estão olhando aí, eu fiz um parênteses para vocês entenderem o que Jesus passou. Ele deixou como nós, como modelo. Nós podemos, porque nós temos a plenitude do Espírito em nós. Pois bem, a santificação, veja, a santificação, Deus é santo. Se não me engano, 11:44 de Levítico fala: sede santos porque eu sou santo. E está também em 1 Pedro 1:15, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa toda a vossa maneira de viver. Escrito está: sede santos porque eu sou santo. Nós fomos tirados de uma condição e elevados a uma nova condição, de filhos de Adão para filhos de Deus. A Bíblia diz que no simbolismo do batismo, está lá no capítulo 6 de Romanos, nós devemos morrer para a velha natureza e nascer para uma nova natureza. Então, na hora que você nasce, você tem que mudar os seus conceitos, a sua mentalidade, para se adaptar à mentalidade do novo rei. Nós deixamos aqui e somos cidadãos dos céus. A Bíblia diz em Colossenses 1:13 que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí você começa a ver ao longo da Bíblia: eu tenho que ser santo como Deus, eu tenho que pensar como Jesus, eu tenho que sentir como Jesus. É brincadeira? Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí nós temos que começar a pensar sobre isso, porque senão eu venho para a igreja, ligo o carro no automático e saio por aí, sou crente. Deus quer mais de nós, para termos santidade. Nós vamos morar com o santo, e a santidade de Deus é tão grande que é chocante. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele gritou: vou morrer. O brilho, a glória, o fulgor da santidade de Deus, a beleza de Deus é a sua santidade. Pois bem, Quando tem essa santidade, você está bem próximo do Senhor, aí é mais fácil cumprir isso que você está ensinando hoje. mas todo mundo foi chamado para isso. Eu sei. O problema somos nós, que não olhamos com critério para a palavra de Deus. Todo mundo foi chamado para isso. Para isto foste chamado. Está lá, 1 Pedro 2:21. Decorou? O que acontece com o novo nascimento? Teria que ter mudado a natureza. Regeneração, mudança de natureza.
Só que é algo potencial. Quando eu aceito Jesus, a minha natureza, ela é mudada e o Espírito de Deus passa a morar em mim. Esse é o novo nascimento. Só que o chamado para ser santo, eu tenho que desenvolver essa outra nova natureza. O grande dilema nosso, nós não sabemos conviver no mundo e no reino. Aqui você tem segurança que você está pisando no chão. O que Paulo diz? Que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Qual é o banco que tem lá? Aqui você senta na cadeira, está confortável. Lá é fé. Nós temos que ser transportados pela fé. E quando você vive nesta dimensão, veja, se esse é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Se não me engano, Romanos 14, 17 ou 15, 14. Você sabe a procura. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. 14, 17, não é isso? Então, é justiça, paz e alegria. Veja, quando eu, viu, Giza? Quando eu saio, eu estou lá pela fé, eu tenho justiça, paz e alegria no Espírito. Aqui eu tenho turbulência, aqui eu tenho onda, como foi falado terça-feira, eu tenho tempestade, lá não. Então, por que você já viu crente passando a maior prova com alegria e com satisfação, muitas vezes no leite de coisa? Porque ele está lá. Aqui ele está sofrendo, mas aqui ele está gozando, tem paz em Deus. Nós temos que aprender, irmãos. Isso é estado. Deus é sobrenatural. Nós temos que caminhar para lá para viver nessa dimensão. Maura, eu não vejo muitos por aí, sabe por quê? Esta é a disposição de Deus para cada um de nós, porque quem está nessa dimensão goza a vida cristã com sabor. Porque o cristianismo, ele vale a pena não por troca de carro, ele vale a pena pela presença de Deus em nós. Aleluia. Então é isto. As pessoas estão fazendo um evangelho de coisas. Coisas, se você quiser, vai trabalhar que você vai ter. Agora quer na rede, não vai ter? Não vai ter. Agora, você que é a presença de Deus, você se junta a Ele. Você vai desfrutar dele. Você vai ter paz dele. Você pode estar o mundo acabando. Você está com Cristo, Cristo em você. Você está tudo. Glória a Deus. Cai e levanta, ué. Não der, ué. Então, na verdade, a gente é de ânimo dobro, professor. Uma hora a gente está lá, constante, outra a gente esse está para aí, cá, outra a gente está esse para aí. lá. Então, quando você entende a maneira, por exemplo, as recomendações da Bíblia que nós muitas vezes passamos por cima, você vai ser um crente, mas você está sujeito a todo tipo de trovoada. Quando você está lá, é alegria, paz e gozo. A Bíblia está dizendo isso. E você sente isso. E para estar lá tem que preço, né? Você já leu as epístolas? Não, mas veja bem, você já leu as epístolas de Pedro e de João?
Há ou não há uma mudança? Sim. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Eles andaram com Jesus como pessoas comuns. A Bíblia diz que Jesus, depois da ressurreição, que aparece a eles e introduz nele o novo nascimento. Ali que eles têm uma nova natureza. Dali para frente, eles passam a ter a natureza de Deus. Tem que entender isso, porque enquanto eles caminharam como discípulos, eles eram pessoas comuns. Eu sou como Pedro, é que não sabe. Pedro não tinha um novo nascimento, arrancava a espada e dava na cabeça dos outros. E João falava assim para Deus: você quer que eu ore que acabe com essa cidade? Depois ele amou, mas ele chamava Boanerges, filho do trovão, porque o cara tinha pavio curto. A hora que o Espírito passa a morar em nós é diferente. Se você deixar o operar do Espírito, porque tem gente que não deixa. O Espírito bate na porta e volta, bate e volta. No caso, tipo assim, deixa eu entender. Os discípulos andavam com Jesus, eles eram como nós. Não, como nós não. Nós somos no novo nascimento. E eles eram uma pessoa comum. Aí Jesus ressuscitou e aí levou até eles, passou a ter um novo nascimento. João 20, 21. Levando pra gente, seria nós não crentes, aceitamos Jesus. Isso aí. E a partir de hoje, Isso aí tem que ter mudança. Tem mudança. Bem, 20, 21 de João que mostra esse fato. Você leia aí, já que você está anotando, para você ver o novo nascimento que ele tem. A Bíblia diz que Jesus, tendo dito essas coisas, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A partir daquele momento, eles foram pessoas diferentes. Mas o que o versículo 15 diz? João é 20, 22. Recebeu o Espírito Santo é 22. 20 e 22, viu? O versículo 15 que nós lemos, o que diz? Atentando. Da graça de Deus, de que tem uma raiz de amargura brotando no Espírito, e por ela não se contamina. Ele está dizendo: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Quando você olha os versículos 12 e 13, Paulo, o escritor aos Hebreus, está falando de pessoas que manquejavam, que estavam com dificuldade na caminhada. Ele diz que, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho reto para os vossos pés. Pessoas inconstantes. E ele faz uma aplicação, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, privando-se da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine com ela a outros. O que é graça? Favor imerecido, todo mundo diz, traduz a graça como favor imerecido. Mas na realidade, quando você começa a estudar sobre graça, graça é a capacidade de Deus sobre a nossa vida para enfrentar as dificuldades do cotidiano e sermos mais do que vencedores. Sem brigar. Sem brigar. Brigou, você está fora da razão. Saiu da graça. A Bíblia diz que Jesus sofreu em nosso lugar, que ele foi ultrajado, que ele foi maltratado, mas não abriu a sua boca. O problema nosso hoje é boca. Nós falamos demais. Eu não sei, está em Tiago. Ele diz: sede prontos para ouvir e tardios para falar,
E ele conclui com uma coisa, hein? Partiu para se irar. Se irar, mas ele fala, porque no falar não opera a justiça de Deus. Procure esse versículo aí que vocês vão ver. Se você quer que Deus intervenha na sua causa, tem que calar a boca. É que a gente não consegue, irmãos. A língua, como diz, né? Nós temos duas barreiras para impedir o cara de falar, mas é difícil. Duas barreiras poderosas, são os dentes. Tem que falar com só o salmista, né? 141:3. Põe tranca na minha boca, Senhor. Aquela tramela que as fazendas faziam, nós temos que fazer isso na boca também. Tiago também. Hein? O livro de Tiago também. Ensina. Então, ele está dizendo que não achou não? Acho que é 3. Que nós sejamos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque no falar não opera a justiça de Deus. Tá? E a Bíblia diz que tudo nós devemos levar a Deus como reto juiz. Ele fala que a língua também é um Do fogo. mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, portanto, se por gloria de grandes realizações, veja como vós conhecidos. Semelhante à língua é o fogo. Tiago 3. Aí a graça de Deus, é por causa da graça de Deus que nós conseguimos obedecer a palavra e sentir todos os mandamentos de Deus como um fardo leve. Jesus disse: o meu fardo é leve. Se você olhar a estrutura dos mandamentos do passado, que ninguém conseguiu guardar, e nós conseguimos guardar os mandamentos no nível mais elevado por causa da graça. A Bíblia diz que é a graça que nos fortalece, é a graça que ela vem sobre nós e nos faz avançar e trabalhar. Como, hein? 1,19, não é isso? O que ele diz? Leia aí para nós. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tá? Então, quando você está irado, você está fora do controle. Deus está fora também. Então, a graça de Deus, ela torna para nós os mandamentos leves. Se você não entender a graça de Deus, você muitas vezes vai usá-la em vão. Não é isso que a Bíblia diz? 2 Coríntios 6:1, ele diz: não use a graça de Deus em vão. Lá no capítulo 15, versículo 10 de 1 Coríntios, você vai entender um pouco do que Paulo está falando. Ele diz: eu, pela graça de Deus, a graça de Deus não foi em vão em mim, porque eu trabalhei mais do que todos os apóstolos juntos. E ele diz: não eu, mas a graça de Deus em mim. Então essa capacidade que tem de trabalho, que Deus nos disponibiliza a cada um de nós. Vocês que estão sentados aí, se não entender o propósito de Deus e a graça de Deus sobre vocês, vocês vão usar a graça em vão. Talento. Cada um de nós tem algo para fazer para o Senhor, e Ele disponibilizou graça para você executar o seu trabalho. Quando você não executa, você está usando a graça em vão. Quem não tem nada, tem um talento. Quem nasceu, eu não sei fazer nada, você tem pelo menos um talento, e Deus te dá capacidade para você desenvolver. Se você não desenvolve, você está usando a graça em vão. Leia capítulo 5 de Romanos, versículo 17. Ali fala por um homem entrou o pecado, mas na parte B ele fala assim:
quando nós recebemos a abundância da graça. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Veja, a abundância da graça e o dom de Deus, eles vão reinar. O crente que tem a graça de Deus para tudo para ele está bom, porque ele está reinando em vida. Já está entendendo? Agora leia o capítulo 12 de 2 Coríntios, versículos 9 e 10. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo. Não, tá bom, é isso aí. Então ele está dizendo: a minha graça te basta. E quando Deus fala isso para Paulo, Jesus fala isso para Paulo, Paulo se contenta, ele faz um cântico: eu vou me gloriar nisto, porque eu sei que sobre mim está o poder de Deus. Graça é poder de Deus na sua vida. Estão entendendo? A Bíblia está dizendo que eu não posso ser faltoso, nem possuir raiz de amargura, porque esta dispensação de Deus, ela se torna, vai embora. Eu sem a graça de Deus, como dizia um pai, eu me torno um desgraçado. Sem graça é desgraçado. Eu não tenho a força de Deus, eu não tenho a capacidade de Deus. Ele está dizendo: o quem priva a graça de Deus, o céu fecha e você está na sua humanidade. A luta é mais pesada, a dificuldade se torna mais difícil, porque faltou graça. E ele diz que uma raiz de amargura brotando. Entenda o que o texto está dizendo. Ele está dizendo de algo interno, que acontece por dentro, que depois vai brotar. O que gera amargura? São ofensas, descontentamentos que eu não resolvo e coloco para dentro. Quem tem casa de madeira, estrutura de madeira, ele tem que estar atento aos cupins, porque você vê uma estrutura bonita, de vez em quando, bluff. O que derrubou? E você não vê o cupim. Você não vê. A amargura é assim, tá? Ela vai minando por dentro, vai minando por dentro. Quando menos espera, a estrutura desaba. A Bíblia está dizendo que a raiz de amargura é assim: você leva para dentro e não trata, e ela vai te minando, e o dia que brota, ela te contamina. Raiz de amargura tem tudo a ver com perdão. Contamina a pessoa E outras pessoas também. Nós somos mestres, irmãos. Alguém faz alguma coisa que nos descontenta, você joga na geladeira, você corta a relação com ele. Só que a Bíblia diz que eu tenho que perdoar e pronto, tem que perdoar. Perdoar não é sentimento, perdoar é mandamento, então você tem que cumprir. Quem desobedece a Bíblia, ele paga um preço. O que é pecado? Desobediência à palavra, está lá em 1 João 3 e 4. Mas muitas vezes você, no primeiro estágio do problema, você não, mas depois você tem que ir para os pés do Senhor e veja, resolver. olha o risco. Você está no primeiro estágio, alguém te faz alguma coisa, você sai ali, toma uma chapada do caminhão, você vai para onde? Vai para o inferno. Mas não acontece? Não acontece. Mas não pode, você tem que perdoar, ué. Você está entendendo? Até esperar sentir, você já foi. E não tem jeito. Mas pastor, é porque geralmente, na
natureza nossa, nos dias de hoje, a ideia é o quê? É que o Senhor me ofendeu, o Senhor agiu na ira e o Senhor me distratou. Eu, na minha natureza, vou esperar o Senhor enxergar que errou comigo, para vir me pedir perdão, para eu liberar o perdão do Senhor. Sendo que a palavra ensina... 5:23 de Mateus, o que diz? Quando você chegar ao altar e souber que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar, vai e acerta com a pessoa e vem e oferece a tua oferta. Olha, mandamento não pode esperar, não tem bom tempo. E outra coisa, você tem um adversário que vai te colocar no ouvido, ele tem que vir a você. Ele que errou, você vem, vai, toma uma chapada, você vai para o inferno. Mas se eu faço, hein? Até mesmo porque se a pessoa também nunca vier te pedir perdão, você fica empregado. Você tem que perdoar. mas eu posso orar. O Senhor falou: Pai, o pastor Hércules falou isso e isso comigo, em nome de Jesus eu libero perdão por ele, pra ele. Aí eu tô em paz, então se eu tomar uma chapada do caminhão, eu vou pro céu. É simples. Não é isso, pastor? Mas é sério. Isso. A gente tá brincando, mas é sério. Se você olhar o capítulo 18 de Mateus, Jesus conta a parábola do juiz que perdoou uma grande dívida. Lá nos versículos 34 e 35 é o fechamento. O cara que recebeu o perdão de 10.000 denários não conseguiu perdoar, 10.000 talentos não conseguiu perdoar 100 denários. Aí o que Jesus fala? Entregue ao verdugo, aos torturadores. E ele no 35 ele conclui algo que ninguém observa: assim também vos fará o vosso Pai Celeste, se do íntimo do coração não perdoardes as ofensas do seu irmão. Cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha, é coração. Ele me fez, mas ele para lá e eu para cá. Jesus disse lá no capítulo 17, versículo 4 de Lucas: se o cara te meter uma canelada, pedir perdão, perdoa. E se ele for arrependido e voltar outra vez, te der outra canelada, perdoa. Hein? Eu posso dar uma desviada da canelada, né, pastor, também, né? Assim, se eu quiser evitar essa... Ele está dizendo a prontidão para o perdão. Isso aí. Por quê? Eu quero dizer conviver no sentido de intimidade, pastor. A Bíblia só manda você se afastar em um caso. Está lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, a partir do versículo 10. Ele fala: se teu irmão for desobediente à palavra, não se ajunte com ele. Mas o outro que está caminhando, que perdoa e te dá, você tem que estar pronto. Jesus falou que Pedro chegou: Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes ao dia. Ele falou: 70 vezes 7. Você só perdoa convivendo com ele. Se você jogar o cara para o Japão e viver aqui, você não tem mais problema. Não tem. Mas você também não deve se afastar. Amar. O dever do crente é amar. Olha, irmãos. Pastor, o senhor está falando isso aí entre irmãos ou com o seu próximo? Todo mundo. Perdão Jesus nos separou. Eu tive um fato verídico. Fui conversar com a pessoa em relação a isso, em relação ao perdão, e a pessoa que não olhar para minha casa. Como é que fica? O que você fez? Você foi. Quando
Se você olhar direitinho, capítulo 18, versículo 34, o cara negou o perdão. Jesus disse: pega esse sujeito e entregue aos verdugos. A pessoa que não perdoa, a guilhotina vem na cabeça dele. Você não vai dormir direito, você não vai ter paz, você vai ter sobressalto, você vai ser contaminado pela raiz de amargura, pelo ressentimento, porque o verdugo vai estar lá. A hora que você pede perdão, o benefício não é dele, é seu. Mas pedir e E sentir quando que você deve. pede perdão, é você esquecer aquilo. Porque se você Esqueceu, ficar acabou, trazendo a acabou. memória, você não É. perdoou. Mas eu fiz a minha parte. Marido e mulher é constante, tá? Olha, você sabe o que é cavoqueiro? Cavoqueiro são aquelas pessoas que trabalham no cemitério, de tempo em tempo ele vai lá e tira os ossos e coloca num saco separado. Tem muito marido e mulher que quando eles brigam, levanta lá de 1900. Ah, você se lembra? Quando você fez aqui, está levantando o osso. Não perdoou. E precisa aprender a perdoar. Hein? Está ressuscitando do fundo. O cavoqueiro está levantando os ossos. Não, esquecer, mas precisa jogar na cara. Da gente lançar no mar de esquecer as coisas. Deus faz. Hein? Não é bom não. O coração tem que estar limpo. Imagina, Jesus vindo lá na cruz, a gente só vê Jesus lá na cruz. Ei, eu tô aqui, eu fiz isso. Você tá fazendo isso aqui. Claro que seu coração não pode ter barreira. Ó, uma época, a mãe de Eliane me chamou para dar uma aula lá no IBAD, né? Eu estava dando aula para obreiros. E aí eu comecei a ministrar como deve ser obreiro, o perfil do obreiro, e falei sobre o perdão. E levantou um camarada que era dirigente de uma igreja, lá para o lado da serra. Ele falou: pastor, eu cuido de um sobrinho que o pai dele foi assassinado. E o sobrinho viu o assassinato. Ele teve que reaprender, com 10 anos, tudo outra vez, inclusive falar. Agora, nesses dias, o sujeito passou em frente lá de casa, o assassino. Cumpriu, parece, um ano e pouco. Um Rodrigo da vida foi lá e tirou. E ele falou: e agora, pastor? Eu falei: a Bíblia só tem uma ordem: tem que perdoar. Ele falou: mas, eu falei: olha, irmão, você é dirigente. Comecei a citar alguns versículos. Você tem que ver. Olha, não tem. Pode estar doendo do jeito que for. Você tem que obedecer. Você viu o que ele disse para Judas? Judas deu um sinal para as pessoas quando fosse prender. Jesus estava descendo do monte do Getsemane, e ele vai e falou: aquele que eu beijar. Ele diz assim: amigo, com um beijo, me trai. Ele não falou da boca para fora, ele chamou Judas de amigo, e sabendo que aquele beijo era a condenação. E ali ele foi preso. E lá na cruz ele pede perdão a todos. Pai, perdoa essa massa, porque não sabe o que está fazendo. Então, o perdão não adianta. Veja, eu vejo assim, privado da graça de Deus. A hora que você decide, o céu abre, a graça desce e a capacidade vem. Amém. Mas enquanto você falar: vou esperar sentir, você não vai sentir, porque não é emoção. É obediência à palavra. Eu não posso negligenciar
o que a Bíblia diz, se não me engano, 6,38 de Lucas: perdoai e sereis perdoados. Tem perdão no capítulo 11 de Marcos, se não me engano, no versículo 23. Jesus disse: quando estiver orando, leia aí. Achou? 11. Se alguém disser a este monte, ergue-te esse. Não, vai. Acho que é logo abaixo. 25. E quando estiveres orando, perdoai. E se tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Veja, você tem que saber o seguinte: se você tiver algum ressentimento no coração, se você orar, está orando em vão. Marido que briga com a mulher, se for orar, jejuar, vou pagar um preço, está orando em vão. Está lá no capítulo 3, versículo 7 de 1 Pedro. Maridos, fala assim: maridos, considerai as vossas esposas como a parte mais fraca, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, não adianta, irmão. Tem muita gente tola que está com um casamento em bagaço, está fazendo campanha, está jejuando, é tolo. Jesus disse: deixa lá e vai acertar a vida, para depois a sua oração ser respondida. Então não adianta, só tem um caminho: acerta primeiro, senão é tolice. A Bíblia está dizendo: quando a raiz de amargura, você vai cultivando as ofensas, não vai resolvendo. Isso se dá muito, irmãos, em casamento. Por que casamento está se desfazendo? Porque as pessoas são incapazes de sentar e resolver. Vai acumulando. Daqui a pouco, quando ela brota, aí começa: o ano 2000 e tanto você fez isso, 2000 e tanto você fez isso, 2000 e tanto. Rapaz, ele lembra de tudo, com datas e tudo. Fala: meu Deus do céu, como guardou lixo. Eu não estou falando coisa que eu ouço. Tem gente que até escreve. Tá? E aí não tem mais solução. Tem muito jovem aqui, mas tem muitos casais. Tem muitos casais não sabem olhar a palavra de Deus e também estão se desfazendo dos casamentos. Capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo diz: a mulher não é dona do seu corpo, nem o marido é dono do seu corpo. Ficam se privando, e daqui a pouco está aí caindo, pecando, está descumprindo o propósito de Deus, porque não sabe obedecer. Quem não obedece a palavra está em pecado. Hein? 7, 3 e 4. 7, 3 e 4. 3 e 4. Aí fica demodê. A Bíblia manda relacionar, casamento tem que ser sério. E a Bíblia diz: se você quiser aplicar a oração, primeiro você tem que pedir ao esposo ou à esposa: eu vou passar um tempo que eu quero jejuar, não quero relacionar. Se ela concordar, bem; se não concordar, você tem que cancelar. Você está entendendo como o negócio é sério? Não é assim, não. Hein? Aí fica, aí não sabe por que o negócio foi destruído. O cupim começou a comer por baixo e ninguém percebeu. Aí brotou, quando brotou já. A raiz de amargura Brotando vos contamine. Depois de contaminado, irmãos, só a graça de Deus. Só a graça de Deus. E um outro grande problema que a raiz de amargura produz: você briga com ela e fala para aquela, fala para outra, todo mundo fica de olho nela. Você vem e acerta. Fica bom, vai tomar um cafezinho, duas juntas, mas tem um monte de gente contaminada. Se adoeceu muita gente. Porque a primeira coisa que dá raiz de amargura é a boca.
Vê a cara, ela não presta, ela fez isso, isso e isso. Senão amanhã você vai lá, ô cara, vamos acertar a nossa demanda, vamos tomar um cafezinho. Acertou aqui, mas e o resto? Está tudo contaminado. Você viu? E aí fermenta. Tem muitas pessoas. Você sabe o que é raiz? A amargura no grego é cortar, ferir. Capítulo 3, versículo 19. Isso por Colossenses. Isso é para os casais. Paulo diz: olha, marido, mulher seja submissa, mas marido, não trate as vossas esposas com amargura. Amai as vossas mulheres, não vos irrite contra elas. E não atrate. Hein? Trateis com A versão dele é amargura. diferente. Mas tem a versão fala: não Maridos, trate amai vossa esposa e não a trateis com amargura. com amargura, com corte. Tem pessoas amarguradas que estão ferindo dentro da igreja, porque amargura é corte. 19. A minha já fala: maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. Grosseria, filhos. Da paz, Quando a gente fala filho já vem. Mas quando eu aprendi É o caminho. A amargura são pequenas coisas acumuladas sem tratamento. Ele vai brotar numa amargura, ressentimento, e tudo isso passa por um caminho só: perdão. Se o crente soubesse perdoar como Jesus perdoou, nós evitaríamos muitos problemas, inclusive doença. Já foi provado cientificamente, estão dizendo isso na ciência, que o perdão acerta a enfermidade. Tem crente doente, é aquilo que está no Salmo: Senhor, cura a minha alma. Nós precisamos ter a nossa alma curada pelo Senhor. E tudo passa. Quando a pessoa vem reclamar, vem em desentendimento, você sabe, ela está com algum problema lá, e muitas vezes carrega coisa do passado. Paulo dizia: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele punha eu avanço. Miqueias, no capítulo 7, diz que Deus é tão bom, se não me engano, no versículo 18, ele joga todo o nosso lixo no fundo do mar e esquece disso. Então, para que você carrega? Deus quer te restaurar, mas você tem que abrir o coração. Você não carrega peso. O verdugo aproveita aquilo que nós fechamos o coração. Se você obedecer a palavra, não existe capeta que vai meter canga em você. Você vai viver livre. Deus nos chamou para a liberdade. Aleluia. Perdoe e será perdoado. Glória a Deus. Hein? A gente não pode usar ferradura. De Não. vez em quando vem frustra Só ela. freio. Só freio na boca. Deixa eu falar uma experiência aqui. Mete a tramela. Deixa ela falar. Eu posso falar, porque eu tenho 44 anos de casado e eu sei o que Deus já fez na minha vida. Quando eu me casei com Hércules, ele com esse temperamento dele, e eu me achava santa, né? Porque eu não respondia nada, só que eu guardava tudo. Um dia eu fui numa ministração e a irmã, falou sobre quem guarda coisa no coração, que, sabe? E eu acertei a minha vida. Então eu estou falando isso para vocês, porque tem coisa no coração, resolve. Porque não, isso aí não vai te fazer prosperar espiritualmente, você não vai viver bem, você não vai estar bem. Não tem, irmão. A nossa vida, o nosso coração tem que ser puro, limpo, sabe? Porque eu era triste, amargurada, mas amargurada. Hércules saía para o serviço
ele com o jeito Você dele. tem que chamar Mara. Noemi falou, meu nome não é Noemi, meu nome é Mara, porque eu ando em Eu amargura. estou contando uma coisa que aconteceu comigo. Ele saía e ele falava assim meio duro comigo e eu ficava 24 horas com aquele negócio na minha cabeça. Ele voltava, eu não falava com ele, sabe? Deixava ele de escanteio, sabe? Então eu achava que ele precisava de tratamento e eu não precisava de tratamento. Mas não é? Deus, o outro precisa, mas nós precisamos também. Deus tem que tratar os dois. Os dois. Porque os dois têm defeito. E graças a Deus, o Senhor me restaurou e restaurou Hércules. Aleluia. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter as nossas diferenças, mas nós vamos viver uma vida de qualidade. Glória a uma Jesus. vida diante do Senhor, uma vida com o coração puro. 570, o que é isso?